Olá, hoje a gente vai fundo na recente queda do Bitcoin. O que está rolando por trás dos panos? É isso que vamos descobrir. Pois é, a coisa ficou feia. A queda no preço gerou uma onda de medo, de raiva. E esse tipo de comentário que a gente vê em fóruns de corretoras grandes mostra bem o clima, né? O sentimento do pequeno investidor tá pesado. E olha só esse número, menos 47%. É uma queda de quase metade do valor, saindo lá do topo histórico. Bilhões de dólares simplesmente evaporaram. E aí fica a pergunta, o que foi que aconteceu? Ok, para a gente entender essa história toda, vamos seguir um roteiro. A gente começa pelo pânico e pelas explicações mais óbvias, mas depois vamos mergulhar no que realmente interessa. As três grandes correntes de mercado que, segundo as fontes que analisamos, são as verdadeiras causas dessa queda toda. Então, vamos começar pelo começo: a queda e o pânico. A grande dúvida aqui é: por que parece que só o Bitcoin ficou para trás? Será que foi um movimento geral do mercado ou algo bem específico dele? E aqui o contraste fica bem claro, olha só. Enquanto o ouro subiu mais de 70% e a bolsa americana, o S&P 500, batia recorde atrás de recorde, o Bitcoin despencou. Então não foi o mercado todo que caiu, tinha alguma coisa pegando especificamente o mundo cripto. Beleza. Com uma queda dessas, é natural que um monte de teoria comece a aparecer, né? O desafio é separar o que faz sentido do que é só ruído. E aí a gente vê de tudo na internet, né? Tem gente falando que é o inverno cripto de sempre. Outros culpam uma explosão solar. Até o ciclo da Lua entra na conversa. Mas a verdade, segundo as análises mais sérias, é que essas explicações passam longe do real problema. Existem forças estruturais bem maiores agindo aqui. Então vamos para o que interessa. A primeira grande corrente que ajuda a explicar essa queda tem a ver com a própria mecânica do mercado cripto, as liquidações forçadas. Para entender isso, a gente precisa falar de uma palavrinha: alavancagem. Pensa assim, é como pegar dinheiro emprestado para apostar mais alto. Se ganhar, o lucro é gigante. Mas, se perder, o tombo também é muito maior. E aqui está o perigo. Imagina um trader que alavancou 10 vezes. Se o preço do Bitcoin cair só 10%, ele perde 100% do que investiu. Acabou. E o que a corretora faz? Vende a posição dele na hora, à força, para cobrir o prejuízo. Essa venda forçada empurra o preço para baixo ainda mais, o que faz com que outros traders também sejam liquidados. Vira um efeito dominó, uma verdadeira cascata de vendas. E não estamos falando de pouca coisa. Olha esse número: 1 bilhão e 120 milhões de dólares. Isso foi o total de posições liquidadas em apenas 24 horas. É uma força vendedora gigantesca, empurrando tudo para baixo. Ok, mas não é só a mecânica do mercado. A segunda grande corrente que a gente precisa analisar é uma espécie de crise de identidade do Bitcoin. A narrativa em torno dele está sendo questionada. Sabe aquelas duas grandes histórias que sempre contam sobre o Bitcoin? A primeira é que ele seria uma reserva de valor, tipo um ouro digital. Mas essa ideia fica meio abalada quando a gente vê que os bancos centrais do mundo todo estão, na verdade, comprando ouro de verdade em quantidades recordes. A outra história é que o Bitcoin protegeria contra a inflação. Só que, com a percepção de que a inflação dos Estados Unidos está controlada, a procura por esse tipo de proteção diminui. E dentro dessa batalha de narrativas, surge uma analogia bem interessante. A de que o Bitcoin estaria vivendo uma espécie de IPO tardio. Um IPO é a abertura de capital de uma empresa na bolsa, sabe? Pensa comigo, lá no comecinho, um pessoal comprou Bitcoin por centavos, acumulando fortunas. Mas eles não podiam vender tudo de uma vez, senão o preço ia a zero. Agora, com o mercado muito maior, com ETFs e mais liquidez, finalmente chegou a hora deles realizarem o lucro. Essa grande venda dos primeiros investidores cria uma pressão vendedora constante que segura o preço, impedindo que ele suba. Mas agora a gente chega na terceira corrente, e essa talvez seja a mais importante de todas e a que menos gente está comentando. É uma mudança de regra. Uma regra que muda o jogo completamente. E tem uma fonte que aponta isso quase com indignação. A pergunta que fica no ar é: essa seria a verdadeira razão da queda, aquela que os influenciadores não estão contando? Vamos lá, o nome da regra é Basileia 3. Parece complicado, mas a lógica é simples. Antes, para cada $1 de Bitcoin que um banco tinha, ele precisava guardar uns 8 centavos de capital próprio como garantia. Com a nova regra, que entra em vigor logo mais, para cada $1 de Bitcoin, o banco vai ter que guardar $1 inteiro de capital próprio. Na prática, isso torna o Bitcoin um ativo caríssimo e super ineficiente para os bancos terem em seus balanços.
E aí que está o ponto central. Os mesmos grandes bancos, que foram aplaudidos quando entraram no mercado e ajudaram a levar o preço lá para cima, agora estão basicamente sendo forçados a sair, a vender suas posições. Como diz o André Machado, isso enterra a ideia de institucionalização do Bitcoin. Não é uma marolinha, é uma mudança estrutural. Beleza. O cenário é complicado. Com todas essas forças jogando contra, como fica para quem acredita no longo prazo? Como navegar nesse mar de incerteza? Primeiro, vale lembrar do histórico. Quedas fortes não são exatamente uma novidade para o Bitcoin. Se a gente olhar para trás, já aconteceram tombos bem maiores, de 80% a 90%, e ele sobreviveu. A queda atual, de 47%, ainda nem é a maior delas. Uma das estratégias mais conhecidas para lidar com essa montanha russa é o tal do DCA, ou Dollar Cost Averaging. A ideia é simples. Em vez de tentar acertar o fundo, a pessoa vai comprando um valor fixo todo mês ou toda semana, não importa o preço. Assim, o preço médio de compra tende a ficar mais equilibrado. E tem uma variação disso um pouco mais ativa, que o pessoal chama de escadinha. Em vez de comprar por tempo, as compras são feitas por preço. A pessoa define um valor total para investir, divide em várias partes e vai comprando a cada nova queda. Por exemplo, se cair mais 5%, compra um pouco. Se cair mais 10%, compra mais. A ideia é concentrar as maiores compras lá embaixo, no auge do pessimismo. E tudo isso nos leva a uma última pergunta que é talvez a mais importante de todas. A gente viu a última grande alta ser puxada pelo dinheiro institucional, pelos grandes bancos. Mas e agora? Se essa nova regra de Basileia III realmente está tirando esses gigantes do jogo, quem ou o que vai ser o motor do próximo ciclo do Bitcoin? Essa é a grande questão que fica no ar.